Paulo, que acumula dois cargos de médico, um na rede distrital e outro na rede federal de saúde, ingressou com ação na Justiça Federal em face da União e do Distrito Federal com pedido de obrigação de fazer, a fim de que as RES procedam a adaptações de tarefas de trabalho, devido ao fato de ele ser portador de necessidades especiais. Com base nessa situação hipotética, discorra sobre as possíveis defesas que a Procuradoria-Geral do Distrito Federal poderia arguir em sua contestação, abordando em sua resposta os seguintes aspectos: acumulação de pedidos, competência do juízo. Em que se nota que o servidor público ele tem dois cargos de médico que é permitido segundo a Constituição, é um cargo, é uma das hipóteses de acumulação lícita de cargos. No entanto, aqui a Procuradoria do Distrito Federal poderia alegar que o Distrito Federal é parte ilegítima, parte passiva e ilegítima, tendo em vista que foi demandada juntamente com a União na competência da Justiça Federal. O Distrito Federal teria de ser arguido no tocante a essas prescrições trabalhistas, a essas demandas trabalhistas no próprio Distrito Federal, uma vez que são vínculos distintos que o servidor possui com ambas as entidades federadas. Portanto, o Código de Processo Civil estabelece que os entes distritais, estaduais, devem ser demandados, no caso, os estados em sua capital e o Distrito Federal deve ser demandado ali em sua sede. A União, por sua vez, tem sede no Distrito Federal, na capital federal, foro de competência ali. Em que pese isso, são distintas as competências constitucionais em relação à matéria, em que a União deverá ser, caso essas melhorias sejam requeridas em face da União, terão de ser propostas na Justiça Federal e, caso no Distrito Federal, será proposta na Justiça Estadual, caso o demandado seja Distrito Federal. A conexão ou a eventual continência entre essas ações será decidida pelo juízo federal, no caso, a conexão entre, apesar de que aqui se tratam de, a conexão ela não pode ser realizada se o juízo ele não for competente em relação à matéria ou à pessoa que está ali. Resposta da banca. Na situação em apreço, a parte autora apresenta pedidos contra dois réus diversos. Embora os pedidos aparentemente tenham um tronco comum, o fato de o autor ser portador de necessidades especiais e vindicar o direito de exercer atividades adaptadas em seu labor, de certo houve acumulação de ações diversas. Afinal, as relações que o autor mantém com cada um dos dois réus são autônomas e independentes entre si, ou seja, cada uma das instituições pode ser condenada em circunstâncias diversas, potencialmente calcadas nas especificidades legais e fáticas do trabalho realizado em cada uma das esferas, estadual e federal. Assim, a situação em tela revela acumulação de pedidos similares, porém diversos, contra réus diversos, entre os quais não há efetiva conexão processual, uma vez que estão assentados em causas de pedir diferentes, relações jurídicas distintas com o Distrito Federal e com a União. Portanto, poderia a Procuradoria-Geral do Estado arguir a impossibilidade da acumulação de ações realizada pelo autor, uma vez que não cabe a acumulação de um pedido A formulado contra o réu Y com um pedido B formulado contra réu X, se não há conexão entre ambos, sob pena de conturbação da marcha processual. A situação indicada no item 1 é agravada ao se detectar que o juízo federal não detém competência para analisar o pedido formulado contra o Distrito Federal. Com efeito, ao contrário do que ocorre no processo penal, o processo civil não autoriza a atração de competência ao juízo federal das ações de competência do juízo estadual, mesmo se houver conexão
entre todos os pedidos. No caso em discussão, sequer há conexão entre as ações, de modo que o autor deveria ter ajuizado uma ação somente contra a União perante o juízo federal e outra ação contra o Distrito Federal perante o juízo do Distrito Federal. Assim, deve a Procuradoria-Geral do Distrito Federal arguir a incompetência absoluta do juízo no que tange ao pedido dirigido ao Distrito Federal, requerendo ao fim a extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao ente distrital ou subsidiariamente a cisão dos processos e o encaminhamento de cópia das peças ao juízo do Distrito Federal.